Então, vamos lá para a nossa aula de ciências. Hoje nós vamos entrar numa matéria em que vamos trabalhar a relação entre os animais. E essas relações ela pode se dar por meio de intraespecífica e específica. E qual é a diferença? Específica é relação que ocorre entre animais de espécies diferentes. E intraespecífico, o nome já diz, intra, dentro. Então ocorre entre animais da mesma espécie. E essas relações em si, elas podem ser harmônica, desarmônica e tem diversos subtipos que a gente vai estar entendendo um pouquinho. Então vamos lá. Primeiro, relação intraespecífica harmônica. É aquela relação onde animais da mesma espécie trabalham juntos para um benefício mútuo. E a gente tem aí formigas, abelhas, a gente tem como exemplo, porque eles trabalham junto para o benefício mútuo, para o benefício da colônia, da colmeia. Ok? Já a relação intraespecífica desarmônica é aquela relação onde animais da mesma espécie não trabalham em coexistência, em coesão, juntos, para o benefício mútuo. Cada um tem uma opinião, cada um quer fazer algo, entendeu? Então nós damos isso como competitividade. E é onde nós temos muitas essas presenças. No reino animal, no caso, nos mamíferos, nós podemos ver leões, leopardos, entre outros. Por exemplo, eu tenho um leão. Se o leão se sentir ameaçado pelo irmão, ele vai fazer algo contra, entendeu? Ele vai priorizar o que é dele. Assim como as leoas, elas trabalham em bando, correto? Mas se algo der errado, elas podem agir uma contra a outra, ou podem agir contra outras leoas. São da mesma espécie. Não são do mesmo grupo, mas são da mesma espécie. E a gente vê entre diversos outros casos. Então, relação específica harmônica é sempre quando houver harmonia. É aquele grupo da mesma espécie trabalhando junto. Ok? E relação intraespecífica desarmônica é quando não há harmonia. O grupo trabalha de forma separada. E aí, nesse caso, nós temos o competitivismo, né? A competição, relação de competitividade, que nós podemos ver o caso de predadores, né? Predador e presa, entre outros. Nós temos o caso de canibalismo, que é quando um animal ele devora o outro da mesma espécie. Isso me faz lembrar, sabe o que? Das minhas rãs de estimação. Por que eu lembrei disso? Simples. Eu tenho duas rãs de estimação. Show de bola. Elas estão com o mesmo tamanho, na mesma idade. Porém, tem uma coisa. Elas jamais vão trabalhar juntas para fornecer comida. Elas nunca vão se ajudar. Então, é relação intraespecífica desarmônica. Cada um vai caçar por si só. E se uma pegar, a outra vai tentar tirar dela. Então, a gente tem aí a questão da competição. Mas tem uma outra questão que é o canibalismo. Que isso, professor? Suas rãs cometem canibalismo? Sim, elas cometem canibalismo. Porque se aparecer uma outra rãzinha da mesma espécie, só que menor do que ela, mais nova, a que for maior vai devorar ela. Entendeu? Então nós temos um forte predatismo, um forte canibalismo nessas espécies. Então isso é uma relação intraespecífica desarmônica / canibalismo. Show de bola? Então, a gente tem esses diversos critérios. Show. Agora, relação específica harmônica. Relação específica harmônica é aquela relação entre duas espécies diferentes. E nós temos um exemplo muito comum, que é o caranguejo do mar e o ouriço do mar. O ouriço é aquele bichinho redondo, venenoso, cheio de espinhos.
O ouriço ele não consegue se locomover, ele não tem pernas, não tem patas para andar, ele só tem a presença de espinhos. Então ele necessita que o alimento chegue até ele. O caranguejo, por si, ele consegue se locomover, mas ele é facilmente predado. Ele sofre predatismo com muita facilidade. Se vir algum outro animal maior do que ele, vai devorar o caranguejo com facilidade. E aí que tá. O ouriço, o caranguejo, ele adquiriu o costume de pôr o ouriço em suas costas. Quando ele faz isso, há benefício mútuo. Como assim? Há benefício para os dois lados. Ou seja, o ouriço, por causa do caranguejo, ele está se deslocando, ele está indo de um ambiente ao outro. Então ele consegue se alimentar com mais facilidade. E o caranguejo, por causa do ouriço, estar protegido contra predadores. Que os predadores vão olhar, opa, e um ouriço ali, rapá. Ih, eu vou pegar esse maluco não, é venenoso, vai me fazer mal. Vocês me entenderam? Então isso é uma relação específica harmônica, que há benefício mútuo para ambos os lados. Nós também temos a relação específica harmônica, onde só há benefício para um lado e não há nem benefício nem malefício para o outro. Entendeu? Por exemplo, algumas espécies de plantas, como as orquídeas. As orquídeas elas se prendem em árvores, entre outras, porque conforme elas vão crescendo, conforme as árvores vão crescendo, as orquídeas vão ficando mais altas, então elas conseguem absorver luz e água com mais facilidade. Então isso é bom para a orquídea. Mas para as árvores, causa algum benefício? Não. Não tem nada, não acontece nada ali. A única coisa é que tem um sujeito preso em mim, só que não está me fazendo mal nenhum. Então isso é uma relação específica harmônica que só há benefício para um dos lados. Ok? E relação específica desarmônica. Relação específica desarmônica é quando um dos lados ele pode sair no prejuízo. E nós vemos muito esse exemplo no caso do predatismo. Por quê? Relação específica desarmônica. Um dos lados sai em prejuízo. Eu tenho uma presa e dois predadores. A esses predadores vamos dizer que um seja um leopardo e outro um leão. O leopardo bateu a presa, o leão é mais forte, ele vai chegar lá, ele vai dar uma surra no leopardo, ele vai querer. Então aqui a gente teve prejuízo para quem? Para o leopardo, que perdeu a presa que ele abateu, e para a presa que, coitada, foi abatida. Nós temos outros exemplos também na caça em si, que é devidamente a questão entre predador e presa. O predador ele vai ser beneficiado, porque ele vai estar conseguindo se alimentar, e a presa, coitada, bye bye, vai virar adubo depois, fertilizante. Vocês me entenderam? Então isso é uma relação específica desarmônica, quando um dos dois, ou se não os dois, saem em prejuízo. Ok? E aí nós temos a competição e o predatismo. O predatismo foi o que eu acabei de dar o exemplo, e a competição ela pode se dar por território, ela pode se dar por fêmeas, por acasalamento. Então nesse caso pode ser tanto intraespecífica quanto específica. Territorial, no caso da específica, vai ser quando, por exemplo, eu tenho um hipopótamo lá, que ele dominou um devido lago, um devido rio. De repente apareceu um jacaré, uma foca, qualquer coisa naquela região ali. Apareceu um jacaré, que é mais comum, presente em regiões onde tem hipopótamo. O hipopótamo ele é de uma espécie diferente, então é específica, ok? Desarmônica específica. O que ele vai fazer? Se ele está dominando aquele local, ele tem que botar o crocodilo ou o jacaré para correr. E isso pode sair em briga. E quando for específica, é simples. Eu posso dar o mesmo exemplo, mas vamos fazer de forma diferente. Eu tenho aí os elefantes marinhos. Os elefantes marinhos são extremamente territoriais. Mas para ser territorial, para ter um território, eles precisam brigar. Entendeu? Tem lá um macho
Chegou um macho novo no pedaço. Pá, pá, pá. Vamos dizer que o Fabrício fez faculdade de biologia e quer tirar o meu lugar. Se o Fabrício fez faculdade de biologia e quer tirar meu lugar, eu já estou dominando o lugar como professor de biologia, eu vou querer me manter dominante naquele lugar. Então o que eu vou fazer? Vou bater nele, vou botar ele para fora. O mais forte vai vencer. O que for mais fraco vai perder e vai sair no prejuízo, porque ele vai ficar sem território, vai ficar sem fêmea, entendeu? Não vai ter como acasalar, não vai ter um território bom para se alimentar, para descansar e tal. Então ele sai no prejuízo. Então isso é uma relação específica desarmônica, uma relação específica desarmônica de competição. Show? Então vamos lá, pessoal, olha só, ressaltando que nós vamos ter questõezinhas no nosso classe 1. Fiquem de olho. Qualquer dúvida, mandem mensagem no link abaixo do vídeo imediatamente, tá bom? Coloquem no comentário particular abaixo do vídeo e vamos tirar as suas dúvidas. Podem usar também nosso canal do YouTube para tirar as dúvidas. Coloquem lá que a gente vai estar respondendo. Show de bola? Beleza, pessoal?